Graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje é dia 14 de março. Vamos ler lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 25 ao 27. Então Samuel explicou ao povo o comportamento da realeza e escreveu num livro e colocou-o diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. E Saul também foi para casa em Gibeá. E foram com ele homens valentes, cujos corações Deus havia tocado. Mas alguns rebeldes disseram: como este homem pode nos salvar? Então eles os desprezaram e não lhe trouxeram presentes, mas ele manteve a paz. Aqui nesse momento, Israel, chegou o momento de Israel reconhecer o seu primeiro rei humano na história. Deus havia reinado, tendo essa posição de rei das 12 tribos até aquele momento. Mas o povo insistiu, o povo queria um rei, queria poder ver um rei. Deus acabou cedendo e lhes deu o tipo de rei que eles queriam. Nesse caso, um homem chamado Saul. Samuel explicou ao povo todo o comportamento da realeza. Deus avisou antes de eles coroarem a Saul. Samuel deu todas as orientações de Deus para os governantes e súditos. O povo concordou em ter um rei e depois todos foram para casa. E até mesmo Saul foi para sua casa. Lógico, naquela época não havia ainda palácio, não tinha capital. Então Saul voltou para casa com os seus futuros líderes, aqueles homens valentes que Deus havia tocado o coração. Saul, escolhido e ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, apoiado por um profeta e por quase toda a nação. Ele teve chamado para ser rei e para liderar aquela nação. E aquilo era uma tarefa impossível dele fazer sozinho. Ele precisava ser líder e precisava de homens corajosos ao seu redor para desempenhar todos os papéis que até então não existiam, Então, todo líder deseja, na verdade, ter esse tipo de pessoa ao seu redor. Pessoas valentes, corajosas e dispostas. No entanto, todos aqueles que não apoiaram a Saul, os rebeldes, o desprezavam. E a reação de Saul, eu acho que foi magnífica nesse caso. Porque Saul, o que nós lemos é que ele manteve a paz. Quando nós temos um líder que é inseguro ou imprudente, desprovido de sabedoria, ele vai considerar essas pessoas como inimiga. Nesse ponto, Maia, ele diz que a tradução mais literal do hebraico original nessa frase seria que ele, Saul, era como se fosse surdo. Ele ouvia as palavras de desprezo, mas ele escolhia não ouvir ou não considerar as palavras daqueles que eram céticos, críticos, como se fossem os seus inimigos. Essa foi a sabedoria que Deus deu a Saul, Muitas vezes eu e você, nós precisamos também ter esse tipo de sabedoria, porque todos nós encontramos em algum momento da nossa vida pessoas, que são contra nós, que são céticas, que são críticas, mas nós não podemos ver como inimigo. Nós precisamos, como Saul fez, manter a paz. Saul começou, na verdade, o seu reinado como uma grande promessa. Mas apesar de todas aquelas vantagens que ele tinha, ele deu conta de terminar mal. Ele precisou, durante a sua vida, ele precisou escolher, que nem eu e você, entre andar nas vantagens que Deus lhe dava e a sua própria vontade e próprio caminho. E infelizmente Saul fez escolhas deploráveis. O bom começo de Saul não foi suficiente. Ele escolheu mal e ele terminou mal, arruinado. Ele tinha, na verdade, que durante toda a sua vida continuar fazendo as escolhas certas até o final, para terminar bem. Nós, no nosso linguajar brasileiro, nós podemos dizer que Saul morreu na praia. Nós podemos também morrer na praia como Saul. A questão é,
Quais são as nossas escolhas? O que você vai escolher? O que eu vou escolher? Como que nós vamos usar essa vida de Saul como exemplo para o nosso dia a dia? Eu queria que você refletisse sobre isso. Mas vamos orar juntos? Eu gostaria que você orasse comigo nesse dia dizendo assim: Senhor, em Ti coloco a minha esperança e confiança. Obrigado por me transmitir a sabedoria da Tua palavra e colocar essa sabedoria dentro do meu coração e orientar os meus pensamentos. Me ajude, Senhor, a orar. Me perdoe pelos meus pecados, aqueles que eu guardo em meu coração. Me perdoe pela inveja, por ser ingrato por tudo que o Senhor já fez por mim ou faz. Senhor, me perdoe quando eu estou com ciúmes, comparando o teu caminho para mim com o favor que o Senhor dá para as outras pessoas. Eu não quero lutar contra o medo ou a dúvida. Em vez disso, Senhor, eu quero que a confiança e o descanso que vem da tua presença sejam evidentes na minha vida. Eu preciso, Senhor, da tua presença em tudo aquilo que eu faço, em todos os momentos que eu vivo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse dia e eu te aguardo aqui amanhã. Até lá.